Olá, gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, feriado, mas nós estamos aqui, né, para passar a liturgia para vocês, a liturgia de hoje para vocês. A pedra fundamental do projeto de Deus, né, Jesus, sustenta o testemunho da comunidade e o motiva a partilha e a fraternidade. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 4, versículo 1 a 12. Atos capítulo 4, versículo 1 a 12. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido Então vamos aqui. Estando eles falando ao povo, sobrevieram sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu que, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam de linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, né? Depois que o homem, né, que estava paralítico foi curado, né? Pedro e João, eles ainda estavam falando ali para o povo, né? E aí o chefe do guarda do templo, né, e os saduceus, eles chegaram ali, né, e questionaram, né, e acabaram prendendo Pedro e João, colocaram eles na prisão, né. Porém, né, muitas pessoas que tinham ouvido a pregação acreditaram nele, né. Chegou a ser 5.000 homens, né. Então, realmente, o que os fariseus, os guardas, né, os chefes da guarda do templo e os saduceus, o que eles fizeram realmente foi errado, né? Porque ali eles estavam, né, o Pedro e João estavam dando continuidade à missão de Jesus, né? Então, os chefes da guarda e os saduceus não tinham, né, direito de fazer isso com eles, né? E até porque, né, muitos daquelas pessoas que tinham ouvido, né, acreditaram, né? Ouviram a pregação de Pedro e acreditaram nele, né? E aí no dia seguinte, né, reuniram-se em Jerusalém, né, os chefes, os anciãos, os mestres da lei, e aí perguntaram, né? Perguntaram: como podes fazer isso em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, né, repleto do Espírito Santo, né, cheio do Espírito Santo, ele disse, né, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós, o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, Nazaré, aqueles que vocês crucificaram, né, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós, né? Então, tudo isso eles estavam fazendo em nome de Jesus, né? Tudo ali foi feito em nome de Jesus. Eles estavam sendo interrogados porque fizeram bem, né? Então, olha só, né, o absurdo, né? Pedro e João fizeram bem aquele homem, né? E aí, por conta disso, né, eles foram interrogados, né, foram presos, né, passaram a noite na prisão. Então, que nós, né, possamos, né, sempre,
cada vez mais, né, também ter esses gestos, né, essas atitudes de fraternidade para com os nossos irmãos, assim como Pedro e João, né, tiveram esse gesto fraterno, né, de, em nome de Jesus, né, curar o homem que estava paralítico, né, porque eles, como discípulos de Jesus, né, fizeram exatamente o que ele pediu, né, que eles dessem continuidade, né, à missão dele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 1 a 14. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-se, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-o, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então aqui, né, a leitura do Evangelho de hoje mostra a terceira aparição, né, de Jesus ressuscitado aos apóstolos. Né? Eles já tinham visto Jesus outras 2 vezes, né? Então, eles estavam ali pescando, né, os discípulos, né, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Então Simão Pedro disse, né, eu vou pescar. E aí eles disseram, nós também vamos contigo. E aí eles saíram e entraram na barca. Só que eles não conseguiram pegar nenhum peixe, né? E aí Jesus apareceu, né, ficou de pé lá na margem, mas os discípulos logo de cara, eles ainda não sabiam, né, que era Jesus. Eles ainda não o tinham reconhecido. E aí Jesus disse, moços, vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles responderam, não. E aí Jesus falou, lançai a rede à direita da barca e achareis. Então eles lançaram a rede, né? E não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Ou seja, no primeiro momento eles não conseguiram pescar, mas depois que eles seguiram as instruções de Jesus, eles conseguiram pescar. E aí o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E aí, enfim, né, depois desse aviso do discípulo que Jesus amava, todos ali reconheceram que era Jesus. E ninguém ousava perguntar quem era ele, porque eles sabiam que era Jesus, né? Então, que nós realmente, né, possamos, né, dar testemunho de Cristo sempre, porque Ele sustenta o testemunho da comunidade, né? E Ele sempre nos motiva a partilha e a fraternidade, que nós possamos sempre também ter gestos fraternos, né? Uns para com os outros, né? Que nós possamos partilhar coisas boas entre a nossa comunidade, né? Que nós tenhamos cada vez mais, né, essa motivação, né? Porque Jesus nos motiva a isso, né? Então que nós realmente possamos sempre cada vez mais fazer, né, o que Jesus nos pede, tá certo? Então,
Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.